Quero perguntar para você se você conhece melhor essa questão de construção sustentável. Eu queria até conversar com você sobre isso e pedir para você mandar suas opiniões aqui para nós, interagir, de repente tem alguma dúvida, a Andressa está aqui, pode responder para você, pode solucionar a sua dúvida. Agora sim, Andressa, de novo, bom dia para você, seja bem-vinda. Obrigada. Eu queria perguntar, a primeira pergunta que eu acho que todo mundo tem essa curiosidade é por que nós deveríamos optar pela construção sustentável? São muitos benefícios, né? Além de você estar contribuindo para o meio ambiente, você também está contribuindo para o seu bolso, você também está contribuindo para a sociedade, né? Para as gerações futuras. É uma construção muito rápida, é a construção que os países de primeiro mundo optaram, né? Por todos esses benefícios que essa construção traz, né? Porque não é uma construção que são utilizados materiais na obra, não tem muito entulho. Então, é uma construção rápida, não tem o desgaste que muita gente passa, né, em construir, passar por um processo aí de construção que não é fácil. E é isso mesmo, você se programa, vou construir minha casa em 10 meses, de repente, quando você vê, passaram 2 anos e a casa não está pronta. A casa ainda não está pronta. É uma construção programada. Você se programa da maneira, e ela é cronometrada, da maneira que ela começa, ela tem um começo, meio e fim. É muito correta a maneira de se construir, sabe? Porque a gente trabalha com painéis industrializados, então a gente trabalha com aço, a construção é toda em aço, light steel frame, né? Quer dizer, é uma estrutura de aço leve. Uhum. Então, todo esse aço, a gente já monta as paredes na indústria, na nossa fábrica, a gente monta os painéis e já leva os painéis montados, o aço. Certo. E então, depois a gente porque a gente fala assim, construção sustentável. Por quê? O material é diferente, o serviço é diferente, então o material faz a diferença. Sim, é porque o material, toda a estrutura é feita de aço, a gente não utiliza o concreto. O concreto é somente para fazer a fundação. Então, esse aço, ele é feito a gente compra esse aço de uma indústria e depois a gente monta esse aço antes de ir para a obra. Então, praticamente, assim, essa obra, quando chega na fase in loco, né, da construção, nós levantamos esses painéis e depois a gente começa um processo de plaqueamento. Entendi. De plaqueamento. Então, a gente trabalha com várias camadas de plaqueamento. Internamente, a gente utiliza placas também de gesso acartonado, que dá o mesmo aspecto de uma construção convencional, tanto externo quanto interno. Você pode pintar, passar massa corrida, pintar externamente, se quiser passar um grafiato, uma textura, normal. Internamente, a gente tem as lãs termoacústicas. E isso que dá a questão assim, de um sistema superior ao convencional através das lãs. Entendi. Porque o sistema convencional, a gente tem o tijolo, né? Uhum. Então, a gente recebe calor e ele transmite para dentro do ambiente. Já a lã bloqueia essa transmissão. Então, ela é uma construção tanto mais acústica, mais térmica, do que uma convencional, muito superior em relação, porque a gente tem esse sistema, né, de lãs, tanto a gente utiliza lã de PET, ou lã de rocha, ou lã de vidro, são vários tipos de lãs. Entendi. Deixa eu te perguntar até uma coisa que é uma dúvida pessoal. A resistência, quando a gente pensa nessa construção, você pensa que ela é mais frágil, né? Eu falo, meu Deus, será que eu vou poder pendurar um quadro pesado, fazer uns armários planejados? Será que aguenta? Será que suporta? De repente vier uma tempestade, você não vai ficar com medo? Como é que é essa questão? Sim, essa é a maior dúvida do cliente quando ele chega lá na WeGreen. A dúvida deles é exatamente essa. Será que vai aguentar eu colocar um móvel na minha cozinha? Então, o sistema interno das paredes, nós utilizamos a placa USB. A placa USB é a placa estrutural, nós utilizamos nas paredes externas. Então, nós utilizamos também nas paredes internas, onde vai exigir um pouquinho mais de peso. Então, assim, tem a solução para todos os ambientes e para todas as situações de uma obra. Por exemplo, internamente num banheiro, e a gente precisa que tem mais umidade, então nós utilizamos as placas de gesso RU, resistente à umidade. Por exemplo, num corredor de hospital, nós utilizamos as placas Impact, que de repente
né, vai passando as macas, podem bater nas paredes. Então, a gente tem as placas Impact. E, então, tem placas para todos os diversos usos, né, de uma obra. Então, tudo a gente tem uma solução. Que maravilha. Outra coisa... questão desculpa te interromper, questão de resistência também, ele é o sistema mais utilizado nos países como o Japão, nos Estados Unidos, por conta dos abalos sísmicos, dos tremores, né? Porque quando acontece um tremor desse, uma construção convencional, como a fundação ela é pontual, as estruturas são pontuais, quando acontece um abalo, ela desaba. A construção light steel frame, ela vai balançar exatamente como todas as obras, só que ela não vai cair. Ai, que maravilha. Então, a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Com certeza. Por isso ela é mais utilizada, né, no mundo, é a construção mais utilizada. Não é para menos, né? Outra questão, a gente vê algumas construções com imperfeições, né? De repente, um teto que ficou mais baixo, um piso que ficou mais baixo, inclinado. Sim. Com esse tipo de material, isso fica impossível acontecer, né? Ele é impossível, porque a gente trabalha de forma milimétrica. Então, assim, exatamente da forma com que esses perfis foram cortados e montados e levantados na obra, se você desvia 1 centímetro, as placas já não se encaixam, os perfis já não se encaixam. Então, a gente trabalha, por exemplo, com reboco, que semana passada eu estive numa obra, eu me deparei com um reboco de 3 centímetros. Eu não consegui tirar foto porque tinha uma escada ali, eu fiquei com um pouco de medo, mas eu queria fotografar. E a gente trabalha com chama base coat, que é uma massa de reboco externa, para depois receber a pintura, que é uma espessura milimétrica. Não tem como medir na régua. Olha só, gente. Ai, que fantástico. E a agilidade é total, assim, é muito menos tempo do que as construções tradicionais. 3 vezes mais rápido. 3 vezes. Então, o que você construiria lá em 9 meses, nós estaremos construindo em 3 meses. E eu quase que consigo ler a mente dos nossos telespectadores aqui para te perguntar isso. Custo, benefício e valores dessa obra. Quando a gente pensa nisso, você fala, meu Deus, a construção perfeita. Rápida, boa para o meio ambiente, boa para as próximas gerações. Vai ser absurdamente mais caro. É isso mesmo? Por todos os benefícios, né, ela deveria ser um pouco mais cara, mas as indústrias, o Brasil está em conjunto com nós, né, empresas e lojistas e construtores, juntamente com as indústrias que começaram a chegar no Brasil. Em conjunto, a gente está conseguindo fazer o mesmo preço da alvenaria. Às vezes, nós conseguimos até um preço mais interessante do que a alvenaria, dependendo do tamanho da obra. Nossa, perfeito. Imagina, você, às vezes, conseguindo até um preço menor, mas pelo mesmo preço já é fantástico. Já é fantástico, com certeza. Andressa, e a WeGreen, ela faz a construção ou ela somente oferece uma consultoria? A WeGreen, ela vende tanto o material, quanto ela também, a gente tem uma equipe de engenheiros e arquitetos e também nós construímos esse sistema e também oferecemos o projeto, caso o projeto venha sem arquiteto, sem projeto arquitetônico, né, nós também oferecemos esse serviço. Então, quem estiver em casa assistindo, de repente quiser fazer uma construção ou uma reforma, que também é feita reforma. Reforma é muito bom, porque às vezes a família está morando ali, quer ampliar e assim é um sistema muito mais rápido, menos sujeira, menos barulho, menos gente, né? Porque a gente consegue racionalizar até o número de funcionários, né? Então eu acho que é um desgaste muito menor para quem está ampliando e não vai sair da obra, né? Que vai permanecer. Fantástico. Porque, gente, obra em casa não é fácil, né? É fácil, pensar que vai ter menos sujeira, menos poeira. Eu vi você falando que na construção de toda essa estrutura que a gente está vendo aí nas imagens, foi utilizada só uma caçamba. Uma caçamba no final. Porque durante a obra, a gente foi já reciclando algumas coisas. A gente mandou uma parte de material em recicladora, outra parte a gente voltou para a loja, né, o aço, porque a gente utiliza todos os pedacinhos do aço, depois a gente reutiliza. E daí o que sobrou mesmo, que era entulho, a gente descartou e foi uma caçamba só. Então foi uma caçamba para toda a obra. É um sonho, né? É um sonho pra gente que tá morando no local. E hoje a caçamba, não sei se você sabe, aumentou o preço da caçamba. Tá um horror de caro. Então, até economiza em relação a isso. Sim. Até o ano passado se pagava 90, R$100, agora já está 160. Olha,
Que coisa, né? Muito Andressa, caro. quem tiver interesse, então, como que faz para entrar em contato com a Wegreen? Tem telefone, tem endereço, tá aqui na Sim. tela, mas de repente quiser marcar uma reunião pessoalmente, uma sim. avaliação na casa, como funciona? Nós estamos ali na Rodolfo José Pinho, número 1541. Nosso telefone é 3305.000. Vocês podem falar comigo mesmo, Andressa, ou Luiz Otávio, Leonardo, que também é o nosso diretor da empresa. O Luiz Otávio é da parte de comercial. E eu sou da parte técnica, mas eu também posso estar fazendo visita na sua residência, avaliando, né? Mas a construção, ela é possível em todos os aspectos. Até uma ampliação vertical. Ah, é? Por exemplo, você tem uma laje que ela não foi feita para aguentar uma estrutura, porque o steel ela é 5 vezes mais leve do que uma estrutura convencional. Mas você quer subir um pavimento, quer fazer uma sala lá em cima, um quarto, enfim, sua família cresceu, então a gente consegue o que a alvenaria não consegue. Entendeu? De repente uma ampliação de uma loja. Olha Porque só. é muito leve, né? Então a gente consegue atender esse cliente que tem essa vontade de construir, mas não pode por conta da estrutura que não aguentaria uma construção convencional. Nossa, fantástico. Pra gente encerrar aqui, eu tenho uma perguntinha para você. Você, até conversando com a Andressa fora aqui do programa, você me disse que tem hoje em dia a possibilidade da gente sofrer menos com o calor aqui de Campo Grande. Não somente com esse tipo de construção, mas com tintas também, né? Isso. Eu queria até te propor pra gente fazer um desafio aqui no programa qualquer dia Vamos desses, fazer. pra gente mostrar pro pessoal que isso é possível. Sim. Combinado? Combinado. Então Na próxima a gente vai falar sobre a tinta térmica, então. Maravilha. Então, Andressa, muito obrigada pela sua Obrigada presença. a você, Tayane. Foi ótimo. Obrigada pela oportunidade. Imagina, fica à vontade, casa é sua e para Tá você joia. que estiver interessado, ó. Andressa da Wegreen realmente cuidando do mundo, né? Isso aí.